Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que recebo e continue doando nesta minha empreitada de gravação de novos conteúdos. E se você agora conhecer o meu canal, inscreva-se, porque com certeza você terá conteúdos de qualidade aqui que serão publicados. Gostaria de fazer uns comentários a respeito dos meus últimos vídeos do Enéas, Doutor Enéas. E, claro, não vou mais comentar necessariamente sobre ele, porque eu já encerrei a controvérsia sobre a pessoa do Dr. Enéas, que também era uma figura controversa, mas sim dos seus defensores, daquelas pessoas que defendem certos modelos econômicos que foram aplicados na história e que acabaram dando errado. Existe na cabeça dessas pessoas uma visão um tanto mágica ou demiúrgica, ou por assim dizer, fantasiosa, como se o Estado fosse um agente provedor de tudo, como se os gastos públicos não tivessem limites, e como mesmo a natureza desses gastos não afetasse a economia e a nossa vida em geral. Eu vou contar uma experiência que eu tive na minha infância, a respeito da estagflação. Eu tenho plena certeza de que muitos desses estatólatras, desses que acham que o Estado tem um poder milagreiro para resolver todos os nossos problemas, muitas dessas pessoas, em geral, me parecem que têm um perfil de acomodação existencial. Muitos são defensores do Estado ou porque são funcionários públicos, alguns são de fato, e outros querem realmente essa vida acomodada de funcionário público. Porque eles não querem ter riscos, eles não querem ter certos tipos de privações e acham que a humanidade tem que se sujeitar ao padrão acomodado deles. É por isso que eles acreditam que o Estado tem que fazer tudo por eles. Ou mais além, que a economia tem que ser controlada por meia dúzia de burocratas iluminados de Brasília, ou de Washington, ou de qualquer outro tipo de entidade política estatal. Muitas pessoas vão até me confundir com um liberal, justamente porque a minha leitura que eu faço da economia, que eu faço da política, não é necessariamente uma leitura ideológica, ou pelo menos eu tento me esquivar disso. Porque eu acho que, embora eu seja um crítico do liberalismo, embora eu seja algum crítico dos postulados liberais, eu não posso negar que os liberais, em alguns pontos, têm coisas a nos dizer. Até os socialistas têm coisas a nos dizer. Mesmo que os fundamentos dos seus pensamentos políticos e econômicos sejam errôneos. Então, uma coisa não exclui a outra. Há tantos autores liberais, como autores antiliberais, como autores socialistas ou autores não socialistas, que vocês podem tirar alguma coisa de bom fazendo a peneiragem necessária daquilo que é a realidade. E quando se utiliza o argumento de que o Estado tem que controlar o gasto público, que o Estado não pode gastar mais do que tem, ou quando, se ele gasta mais do que tem a curto prazo, ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, isso não é uma proposição liberal. Isso é uma proposição óbvia de como acontecem as coisas. E aí eu posso falar da experiência que eu tive nos anos 80, que a grande maioria desses pimpolhos nunca viveu, da estagflação. Existem muitas pessoas aí que ficam exaltando o poder do Estado pelo Estado, ignorando que, da mesma forma que a economia de mercado pode ter problemas, a expansão do poder estatal também pode ter. E a gente tem que entender que essa expansão do poder estatal, longe de significar uma necessidade, muitas vezes é uma anomalia. E é uma anomalia mesmo própria da nossa sociedade capitalista. Claro que eu já expliquei em outros vídeos como esse processo se deu, quando se estabelece o Estado liberal, quando se destroem as antigas associações corporativas, associações orgânicas, para criar uma sociedade de indivíduos atomizados, de indivíduos que vivem em torno de seus próprios interesses, e aqueles sentidos comunitários tradicionais foram simplesmente apagados e até ocupados pelo Estado. Então vejam que, da mesma forma que a economia de mercado tem suas mazelas, e também, claro, tem seus prós e seus contras, a expansão do poder estatal também tem seus aspectos que podem ser necessários, mas tem aspectos que podem ser prejudiciais. E aqui eu falo dos anos 80, a década da estagflação.
Eu vejo muita gente aí falando, não sei porque o Estado tem que fazer isso, o Estado pode gastar, o Estado pode emitir moeda sem lastro. Cara, se você fosse uma pessoa pobre dos anos 80, você viveria em eterno desespero, porque o seu salário jamais acompanharia a alta de preços que havia na época dos anos 80. Um exemplo clássico disso era o fato de que todo dia havia aumento de preços. Todo dia. Você imagina, por exemplo, você comprar uma carne, vamos pegar o preço da carne hoje. Uma carne mais ou menos, não uma carne de segundo, mas uma carne média, digamos R$40. Você compra de manhã uma carne por R$40. À tarde, essa carne já está custando R$60. À noite, essa carne está custando R$100. Depois, no dia seguinte, 120. Depois, 140. Depois, 160 e sucessivamente. Era assim que vivíamos nos anos 80. Porque a inflação era tão descontrolada que você perdia até a noção do valor das coisas. E aí você tem o plano cruzado, né? Você tem aquela palhaçada dos fiscais do Sarney, isso acho que em 1986, né? Em que o governo, não querendo resolver o problema da expansão monetária e da emissão de moeda sem lastro, porque estava totalmente endividado, ele tinha o poder da moeda. E aí o que acontecia? Quando o governo começou a tabelar preços abaixo da inflação, porque evidentemente que os preços tabelados não acompanhavam o aumento de preços, no caso os preços reais, o que aconteceu no Brasil? Aconteceu desabastecimento. Você imagina chegar no supermercado e comprar carne, e aí o vendedor de carne diz para você, olha, não temos carne. Eu disse, por quê? Porque o preço tabelado não comporta as perdas que nós temos quando compramos a carne. Temos coisas mais além do que isso. Havia o ágio. Nós chegamos a comprar carne no mercado negro por causa disso. Esses palhacinhos novinhos que ficam cheirando a Pompom Johnson nunca viveram isso. É gente muitas vezes humilde, de origem humilde, ou numa situação remediada que nunca imaginou uma situação como essa. E o quanto a estabilidade da moeda é um elemento necessário para o quê? Para a boa gerência da economia. Quem viveu estagflação, quem viveu o desespero do aumento de preços diário, isso porque nós estamos falando que, na época, no final do governo Sarney, a inflação chegou a 80% ao mês. Vocês não têm ideia do que seja isso. Teve um idiota, um paspalho, dizendo que a emissão de moeda gera riqueza. Isso é mesmo? Você tá de sacanagem comigo, né? Você está dizendo que nos anos 80 a gente tinha realmente muita prosperidade e riqueza com aumento de preços diários. Você está dizendo isso. Você está dizendo, talvez, que na Alemanha, isso em janeiro de 1923, quando as tropas francesas invadiram o Vale do Ruhr por conta de sanções a respeito das dívidas que foram contraídas pela Alemanha pelo Tratado de Versalhes, você está dizendo que quando o dólar custava 1 trilhão de Reichsmark, você está dizendo que realmente os alemães estão muito prósperos. Para se ter uma ideia do que aconteceu na Alemanha, o dólar chegou a custar 8 trilhões de marcos. Você consegue somar o que é 8 trilhões de marcos? E chegou a um ponto que simplesmente a moeda do marco alemão perdeu o valor. Perdeu o valor tal que o alemão teve que praticar o escambo, porque não tinha mais moeda. Aí vocês acham que isso é prosperidade econômica? Vocês acham que, por exemplo, o trabalhador alemão que precisava receber um salário prévio, porque, por exemplo, aconteceu isso na Alemanha em 1923, que, por exemplo, um trabalhador alemão, quando ele entrava no trabalho, ele já recebia um salário prévio, porque a esposa dele tinha que comprar comida, tinha que comprar um bocado de coisa, porque no final da tarde o preço do pão, o preço da comida seria outro. E vou mais além. Tem gente que acha que especulação só existe numa situação de mercado. Meu caro, na inflação, a especulação rola solta, porque você não tem mais noção de preço, filho. Ou você acha que os especuladores, explorando o aumento de preços, também não vão cobrar juros mais altos? Havia, por exemplo, nos bancos brasileiros o chamado overnight. Você sabe o que era overnight? Era uma reposição de juros diária. E tinha gente que ganhava rios de dinheiro com isso. Eu conheci casos de advogados que faziam o seguinte. Advogados de sindicatos, de empresas, etc. Sabe o que eles faziam? Às vezes eles pegavam o dinheiro das compensações dos seus clientes, etc., e eles aplicavam no banco. E deixavam lá até entregar o dinheiro.
Aí sabe o que acontecia? Muitas vezes, eles entregavam o dinheiro sem a reposição monetária e se apropriavam dessa reposição. Teve muita gente que ganhou dinheiro com isso. Se existe ambiente para surto especulativo, é aumento de gasto público, aumento da inflação. E eu vou mais longe. Por que você acha que o Brasil paga um dos juros mais caros do mundo? Por que nós temos juros altos? Não é por causa do aumento do gasto público, seu bando de débeis mentais. Sabe o que parece? É que vocês não conhecem economia. Vocês não leram nada sobre o assunto. Vocês são apenas um bando de bobinhos deslumbrados que ficam, sabe, molhadinhos por causa do Enéas. O Enéas só falava besteira em matéria econômica. Ele não entendia porcaria nenhuma sobre o assunto. Olha que eu achei que a controvérsia estava encerrada, mas é um fato. Toda essa ideologia estatizante tem problemas. Como tem gente dizendo que a telefonia deveria ser estatizada. Se a telefonia fosse estatal até hoje, você não estaria usando essa internet. Teve um bobinho, eu conheço ele, inclusive já conversei com ele, teve um bobinho dizendo que a Venezuela está quebrada porque privatizou. Cara, você vive num mundo próprio, você não vive na realidade. Tanto Hugo Chávez como Maduro estatizaram a economia inteira, estatizaram supermercados. É por isso que hoje o venezuelano está comendo cachorro. E a moeda deles não vale porra nenhuma, não compra nada. Aliás, o problema da Venezuela não é somente o poder de compra. O problema da Venezuela é que você não tem nem mais o que consumir porque a produção estagnou. Tem racionamento de comida, filho. Você disse que a Venezuela melhorou porque privatizou a petróleo. Você chegou a esse ponto. Cara, a PDVSA está controlando o petróleo até hoje. Você não sabe nem o que é privatização. Vocês estão falando um bocado de besteira. Vocês não têm ideia do que seja essa realidade miserável do Estado orçamentivo. E hoje o Brasil, em parte, tem nesse peso da burocracia estatal um problema. Porque muitos dos recursos que são tributados, que são tirados do seu bolso, estão nos bolsos do Centrão, estão nos bolsos, sei lá, de um partido político corrupto, e assim sucessivamente. E vocês acreditam que o Estado vai fazer algo para vocês. Realmente, o governador vai fazer algo para vocês, né? O prefeito vai fazer algo para vocês, os deputados vão fazer algo para vocês. Olha, se vocês ainda acreditam nisso, eu digo, um tarado é capaz de abusar sexualmente de você em troca de um pirulito, cara. Esses gastos públicos que vocês defendem sem limites, nos anos 90, eu assisti no estado do Pará o colapso das repartições públicas. Ou seja, o Estado não tinha dinheiro para pagar funcionário público. Tem gente que sonha com funcionalismo, mas eu quero ver esse papinho de vamos gastar mais do que temos, né? Nós temos que tributar ao máximo a sociedade para espoliar a sociedade. Você, confortávelzinho, funcionário público, deixar de receber 2 ou 3 meses, como aconteceu, por exemplo, em 1994 aqui no estado do Pará. Ou seja, não havia dinheiro em caixa, porque o governo gastou tudo. E o governo não tinha de onde tirar dinheiro. Aconteceu isso no Brasil em várias prefeituras, aconteceu no Brasil em vários estados da federação, em que simplesmente entraram em colapso. Foi por isso que houve certas legislações, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e muitas outras, para conter os abusos dos governantes. Então vão estudar, esses bobões. Vocês não sabem de nada. Vocês são os palpiteiros. Vocês ficam seguindo ideologiazinha de PSTU ou de Prona. Ah, pelo amor de Deus. Aí tem gente citando a Noruega, citando a Suécia, como se a Suécia e a Noruega fossem exemplos. Cara, eu nunca vi uma sociedade tão burocratizada que para você comprar uma aspirina você precisa do poder do Estado como a Suécia ou a Noruega ou esses países. Esses controles sociais são abusivos, são bizarros. Aí, quer dizer, por conta da expansão anômala dos estados nos países desenvolvidos, nós temos que imitar a anomalia dos países desenvolvidos. É a mesma lógica de achar que o Brasil tem que legalizar o aborto porque os países desenvolvidos legalizaram o aborto. Isso é pura besteira. Veja, eu não estou dizendo aqui que o Estado tem que ser absenteísta e ele não deva participar de certos papéis políticos e até estratégicos no que diz respeito ao país. Mas isso não significa que o Estado seja detentor da bondade ou agora isento do pecado original, quando nós vemos uma economia burocratizada, muito pesada. Nós pagamos mais de 40% de impostos. Aí muitos vão citar exemplos. Ah, mas a França paga mais. Mas e daí? A França paga mais e justamente por isso os ricos já foram embora do país.
São países que estão beirando a estagnação. A ideia do Estado forte, da forma como esse pessoal idealiza, vai chegar a um ponto de que eles vão elogiar até a Coreia do Norte. Tem gente elogiando a China. A China é próspera, nós temos que imitar o modelo chinês. Cara, se você acha que a exploração do trabalho chinês, que é quase semi-escravo, os trabalhadores chineses não têm direito à greve, não têm direito a absolutamente nada, e eles estão vivendo carne fresca dos grandes capitalistas ocidentais. Olha só como vocês são idiotas. Vocês defendem um Estado que se alinhou ao grande capital para explorar o povo chinês, para tratar o povo chinês como coisa, como objeto. Um tipo de sistema assalariado, opressivo, em que as pessoas não têm direito a um descanso. Existem fábricas na China que o cara não pode ir nem pro banheiro. E vocês defendem esse modelo, vocês são muito burros, cara. Vocês realmente merecem ser espoliados mesmo. Vocês querem isso. Vocês querem realmente ser oprimidos. Porque vocês são incompetentes. O empresário brasileiro pode ter seus pecados? Sim, mas nós precisamos dos empresários. Nós precisamos dos investidores. Mas esses investimentos, como também a concorrência, etc., devem ter critérios morais e éticos. Todas as ações humanas, do ponto de vista econômico, elas devem estar sujeitas a critérios morais, éticos, legais, etc., sob pena de abusos. E nós temos que corrigir os abusos tanto do livre mercado, como também corrigir os abusos do Estado. É isso que eu falo para vocês. Mas não, vocês ficam nessa idolatria do poder estatal, cara. Quando você chega numa escola dessa aí, ou então você chega num serviço público, em que você é tratado pior do que merda. Aí vocês ficam elogiando o estupro que vocês sofrem. E veja, eu não sou libertário. Eu já fiz minhas críticas ao libertarianismo pesadas, que nenhum libertário conseguiu me responder. Porém, partindo do postulado de que se eu critico o liberalismo e o libertarianismo, eu sou a favor do Estado gigantesco, do Estado iluminado, acho que é uma grande distância aí. Porque a própria lógica do Estado iluminado que vocês defendem provém do liberalismo. Porque foi o liberalismo que estabeleceu essa concepção burocrática, racionalizada de Estado moderno. E vocês querem estatização de tudo. Qualquer dia desse, até para você fazer cocô, vai pedir autorização para o Estado. Para você comer, você vai pedir autorização para o Estado. Para você casar e ter filho, vai pedir autorização para o Estado. Vocês são um bando de criancinhas imaturas, porra. Eu penso que uma sociedade saudável, claro, o Estado tem que ter o papel de subsidiariedade, ou seja, de complementariedade da sociedade, mas não ocupar os espaços legítimos da sociedade, os espaços legítimos da família, os espaços legítimos das associações orgânicas livres, entre outras coisas. O que vocês pregam é um Estado absolutista. É por isso que vocês admiram um histriônico maluco como Enéas. Porque se aplicasse tudo que se aplicou com ele, vocês teriam uma merda, vocês iam passar fome mesmo. Pior do que nós já temos de problema de fome. Justamente por isso. Gente elogiando a China. Tá bom, vai trabalhar como escravo lá para os grandes capitalistas junto com o Estado chinês. Vá lá, cara, vá lá ser tratado pior do que, sei lá, pior do que lesma. Vá lá. Ou então, faça o seguinte, defenda a estatização da telefonia, aí no dia seguinte, sabe o que vai acontecer? O seu celular vai explodir de preço. E aí tem gente dizendo que privatização aumenta preço. No geral, gerou queda. Porque a iniciativa privada ela quer ganhar dinheiro. Enquanto o Estado, você tem que pedir favor. Tem gente que vive no mundo da bolha. É por isso que vocês se ferram na política. Porque vocês não conhecem a ciência política. Vocês não conhecem a economia. Vocês não conhecem sociologia, nada. Só falam besteira. Então, meus amigos, até a próxima.